O Abrigo Espírita Oscar José Pitã foi fundado no dia 28 de agosto de 1949, na cidade de Santa Maria, no bairro Chácara das Flores. O abrigo é uma instituição de longa permanência de idosos, uma ILPI, e possui certificado de entidade beneficente de assistência social, o SEBAS. Somos reconhecidos de utilidade pública estadual e municipal. Temos por finalidade o amparo à pessoa idosa em situação de vulnerabilidade social de ambos os sexos do município de Santa Maria e região. Os nossos moradores recebem atendimento integral, incluindo moradia, alimentação, vestuário, assistência médica, odontológica, fisioterápica, atividades lúdicas e promoção social. A instituição visa atender os moradores, proporcionando-lhes assim bem-estar e qualidade de vida, fornecendo um atendimento que venha garantir suas necessidades primordiais. Trabalhamos para que os idosos, embora institucionalizados, possam manter integridade física, psíquica, relações sociais e afetivas e serem considerados como cidadãos de direito. Muito bom dia a todos os irmãos que estão conosco em mais este trabalho do nosso querido abrigo Espírito Oscar José Pitã, de exposição doutrinária deste domingo, em formato de roda de conversa. Bem-vindos a todos, que Jesus nos ampare e que possa nos trazer inspirações e aprendizados. E, acima de tudo, o que possamos aprender neste dia, a gente possa colocar em prática nas nossas vidas. Como de praxe, meus irmãos, vamos fazer uma leitura inicial, para que depois a gente faça a nossa prece. Trazemos hoje do livro Caminho Espírita, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Albino Teixeira, com o título Oração e Serviço. E ele nos diz: oração é requerimento da criatura ao Criador. Serviço é condição que a lei estabelece para todas as criaturas, a fim de que o Criador lhes responda. Meditação estuda, trabalho realiza. Observemos a propriedade do acerto em quadro simples. Semente nobre é pedido silencioso da natureza a que se faça verdura e pão. Mas, se o cultivador não desenvolve o esforço conveniente, a súplica viva desaparece. Livro edificante é apelo sublime do espírito a que se ergam instrução e cultura. Mas, se o homem não lhe perlustra as folhas do aprendizado, a sábia rogativa fenece em vão. Música, ainda mesmo divina, se mora exclusivamente na pauta, é melodia que não nasceu. Invenção sem experimento é raciocínio morto. Oremos, meus irmãos, mas oremos servindo. Construção correta não se concretiza sem planta adequada. Mas a planta, por mais bela, sem construção que lhe corresponda, será sempre um sonho mumificado em tábuas de geometria. Depois deste texto inspirador, convido a todos os irmãos para que façamos a nossa oração inicial. Fechemos os nossos olhos físicos
elevemos o nosso pensamento a Jesus e oremos. Querido Mestre, amado de todas as horas, mais uma vez aqui estamos, reunidos em Teu nome. Abençoa-nos, irmão amado, os desejos sublimes que já temos em nós de praticar o Teu Evangelho. Que possamos nesta manhã de domingo, de sol radiante, aprender um pouco mais sobre o Teu Evangelho. Inspira-nos o Espírito ainda em aprendizado, a recolher os Teus ensinamentos e a fazer deles, como nos disse a lição inicial, a prática diária. Rogamos aos Espíritos amigos, mentores, que inspire nossos irmãos Raquel e Alexandre, que farão o trabalho desta manhã, para que possam, assim, inspirados, nos trazer as verdades imortais dos teus ensinamentos. Assim, em nome de Jesus, em nome de Maria, nossa mãe, do Oscar José Pitã, nosso patrono e amigo, iniciamos os trabalhos desta manhã de domingo. Que assim seja. Então, meus irmãos, de imediato, passamos a palavra à irmã Raquel, que fará o trabalho da manhã em companhia do irmão Alexandre Druzian, que nos visita nesta manhã, ele que é da Sociedade Espírita União dos Fiéis, e que vão tratar do tema Viver no Mundo sem ser do mundo. Passamos a palavra, então, aí os irmãos. Um bom trabalho. Obrigado, Eduardo. Bom dia a todos. Bom dia a todos que estão nos assistindo hoje. Boa noite a todos que vão nos assistir na quinta, quando o trabalho é reprisado. Bom dia, meu amigo Alexandre, seja bem-vindo. Que bom estar na tua companhia. Muito grato, Raquel, Eduardo, aos demais colegas aí, né, do nosso querido abrigo espírita Oscar Pitã. Me sinto em casa aqui. E nessa manhã já inicio com o coração jubiloso, né? Acho que a leitura desse texto magnífico aí para a preparação da oração, já, quem sabe, nos dá grandes dicas do tema que será tratado, né, Raquel? Com certeza, Alexandre. Então, vamos iniciar com a companhia de Jesus, com os bons espíritos nos orientando, que é sob a proteção divina é que estamos aqui todos nós hoje reunidos. Estar no mundo e viver no mundo sem estar no mundo, né? Eis a questão. É algo assim que talvez a gente saia com muito mais questionamentos para si mesmos do que respostas, né, meu amigo? E para iniciar, então, o nosso tema, a gente trouxe o capítulo 1 do livro Roteiro, que foi ditado por o nosso benfeitor Emmanuel, ditado a Chico Xavier. E logo no capítulo 1 do livro Roteiro, ele traz o primeiro capítulo sobre o título O Homem ante a Vida. E ele inicia dizendo o seguinte, que no crepúsculo da civilização, em que rumamos para a alvorada de novos milênios, o homem que amadureceu o raciocínio supera as fronteiras da inteligência comum e acorda dentro de si mesmo, com interrogativas que lhe incendeiam o coração.
E aí Emmanuel vai nos trazer alguns questionamentos muito pertinentes. Quem somos? De onde viemos? Onde está a estação dos nossos destinos? Então, são questões profundas que realmente, quando começamos a despertar para as verdades divinas, para as verdades espirituais, são questionamentos que nos fazemos seguidamente. E me fez lembrar também essa parte inicial do livro Roteiro, uma música conhecida que é da cantora Kel Smith, que tem o título Era Uma Vez. E essa canção, ela diz o seguinte: era uma vez o dia em que todo dia era bom, delicioso gosto e bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Depois de uma parte da música, ela diz o seguinte: dá para viver, mesmo depois que descobrir que o mundo ficou mal. É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal, para não perder a magia de acreditar na felicidade real e entender que ela, a felicidade, mora no caminho e não no final. Lembrei dessa música porque cala bem fundo ao meu coração quando a gente pensa no mundo, pensa na vida, não sob o olhar imediatista, mas a gente olha para o mundo, para o nosso planeta e enxerga toda uma construção, né? Olha para a humanidade e enxerga todo um processo de crescimento que vem do nascimento, na sua infância, depois na sua juventude. E essa música me traz muito isso, né? Porque a gente, quando é criança, a gente pensa que tudo é uma magia, né? Mas aí a gente vai entrando no processo de crescimento, de conhecimento, e vai despertando. Porque Emmanuel, aqui no livro Roteiro, ele continua dizendo o seguinte: que à margem da senda em que jornadeia, surgem os escuros estilhaços dos ídolos mentirosos que adorou. E enquanto sensações de cansaço lhe assomam a alma enfermiça, o anseio da vida superior lhe agita. Então, conforme a gente vai despertando, a gente também vai ficando com mais indagações, mais questionamento dos porquês. O anseio da vida superior lhe agita os recessos do ser, qual braseiro vivo do ideal, sob a espessa camada de cinzas de desencanto. Então, Emmanuel nos traz aqui esses sentimentos como humanidade, né? Como que a gente vai, né, passando esse processo de crescimento, não só individual, mas, sobretudo, coletivo, né? da Terra, da vida, da humanidade no coletivo. Por isso que Jesus, na parábola das sementes, ele vai nos dizer que o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra, enquanto está dormindo ou enquanto está acordado. De noite e de dia, a semente brota e cresce, sem que ele saiba como. Porque a terra produz por si mesma. E primeiramente a erva, depois a espiga e por último o grão graúdo na espiga. E quando o fruto amadurece, logo lhe mete a foice, porque é chegado o tempo da ceifa. Isso está lá em Marcos, capítulo 5. Mostrando para nós, Jesus já vinha nos trazendo esse entendimento de que nós estamos num processo. Não estamos prontos. Nada está terminado.
A Terra, ela passa, assim como nós, por um processo de evolução. Hoje, expiação e provas. Daqui a pouco mais, um mundo de regeneração. Já estamos iniciando esse processo. Então, esse entendimento, né, de que estamos aqui por uma causa, nada existe ao acaso, e que estamos nesse processo, nos dá um alívio, nos dá um sentimento de que nós não estamos sozinhos, de que o universo existe uma força superior e que conduz esse processo, como diz a parábola. A semente é colocada dia e noite, mesmo que a gente não a lance. Mas o próprio planeta, a própria evolução, Deus, que é a força primária de tudo, vai nos auxiliando, nos conduzindo nesse processo. É mais ou menos isso, Alexandre? O que tu entende assim, quanto a este tema? Tantas lições a gente pode tirar dessas considerações iniciais, né? O despertar, que é um despertar do momento, mas ele é um despertar constante, né? Pela própria capacidade que nós temos de assimilação das mudanças nesse mundo que é uma realidade de impermanência. Então, algumas religiões orientais eles trabalham esse conceito da impermanência, e o espiritismo, né, de certa forma, ela está aliado a esse conceito, né, que nada é permanente, que a não ser a própria impermanência das coisas, nós podemos dizer assim. Logo, assim como colocado pela Raquel, né, por mais que nós não consigamos observar diariamente, há uma germinação das plantas, é uma germinação dos sentimentos, é uma mudança constante, há uma mudança mesmo no nosso corpo físico. Se olhássemos apenas com os olhos materiais, a própria renovação das células diariamente. Então, de tanto em tanto tempo, mesmo durante a encarnação, nós temos corpos físicos diferentes pela transformação celular. Mas mais do que isso, quando mesmo aquele filósofo grego pré-socrático, o Heráclito, né, de Éfeso, ele já dizia que ninguém poderia se banhar no mesmo rio, né, 2 vezes, porque tanto o rio muda, né, as águas que passam não são as mesmas, mas aquele que se banha muda também. Então, nessa visão de viver no mundo, sem ser do mundo, buscar as respostas, mesmo que as respostas tragam, como colocado, mais questionamentos, isso é o que importa, fazer as perguntas certas, né? Questionar-se todos os dias, mas buscar se entender neste mundo de impermanência. E a doutrina espírita nos traz, com muita segurança, a ideia, a realidade de que nós somos seres espirituais e que vivemos um mundo, uma vida material. Logo, de onde de fato nós somos? Será que pertencemos a algum lugar em especial? Pois temos a necessidade, enquanto seres humanos, ainda imperfeitos, a necessidade de pertencimento. Seja a necessidade de pertencermos coisas, e muitas vezes aí nos apegamos a elas, sem termos a posse real disso, pois a posse real, concreta, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, em A Verdadeira Propriedade, que é a nossa inteligência, que são as nossas conquistas morais, né? Isso que é o que a gente é em essência, que a gente leva de verdade, leva e mantém nos 2 planos da vida, nesse constante aprimoramento. Mas, ao mesmo tempo, sobre a questão do pertencimento, nós temos uma necessidade social de pertencermos a lugares, a tribos, a ideias, a agrupamentos humanos, nos identificarmos. Mas, de fato, quem somos nós e de onde pertencemos? Né? Uma grande questão, já que há muitas moradas na casa de meu pai, e por mais que saibamos isso já, e a ciência nos comprova,
a nossa até incapacidade de observarmos um universo que parece ser quase infinito, né? Tão grande o quanto ele é, e sabemos que o espírito é um espírito que vive uma jornada rumo ao infinito nesse processo evolutivo, e estamos aqui de passagem, né? E aí, como viver nesse mundo de passagem, aproveitando a vida como a grande oportunidade para encontrarmos dentro das nossas capacidades limitadas aquela promessa de felicidade verdadeira, ligada à paz, ligada à plenitude dos sentimentos. Então, acredito que encontramos, né, nessa bendita doutrina grandes instruções para que possamos refletir, aplicar aí no cotidiano, e aí vem, né, Raquel, talvez o como viver então no mundo, né? Como viver nesse mundo à luz dessas orientações que temos agora, né? Sobretudo a possibilidade de podermos utilizá-las. Perfeito, Alexandre. Realmente, a gente precisa se dar conta de todas essas questões e entender que o nosso planeta é maravilhoso. A gente tem que olhar para trás, né? Hoje mesmo, a situação que vivemos, a pandemia, é algo difícil, né, de enfrentar. Mas pensemos nessa mesma situação há 100 anos atrás. A dificuldade para a humanidade de enfrentar situações como nós estamos enfrentando hoje. Hoje nós avançamos materialmente falando, tecnologicamente falando, né, cientificamente. Então, hoje nós temos no nosso planeta outras condições favoráveis para enfrentamento de tudo isso. Assim como hoje o ser tem condições também, já adentrou há muito conhecimento espiritual para também avançar nas suas emoções, nos seus sentimentos. Então a gente vê a Terra como um laboratório, como uma escola, né, onde a gente está inserido, e a gente precisa se dar conta disso, né? A gente precisa entender esse processo e saber que que se Deus nos permite estar num planeta assim, é porque nós precisamos. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 22A, Kardec, lá no início, né, do Livro dos Espíritos, ele pergunta qual que é que definição podeis dar da matéria, né, para a gente entender por que a gente tem que estar no mundo material. Seria tão bom todos os seres espirituais viverem lá no mundo espiritual, crescerem lá, enfim, fazer o seu processo evolutivo, né, que vai do verme ao anjo, no plano espiritual, e não precisar da matéria. Mas a matéria, ela é um dos elementos da criação divina. E aí os espíritos respondem a Kardec que a matéria é o laço que prende o espírito. Nós precisamos estar ligados à matéria também, seja ela densa ou seja ela sutil. E eles ainda dizem que a matéria é o instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Tudo que existe materialmente falando, seja o nosso corpo, seja a nossa casa, a nossa palavra, sejam os nossos atos, o ambiente onde a gente está vivendo, a nossa cidade, a nossa comunidade, o nosso estado, o nosso país, a natureza, o meio ambiente, os objetos que temos para viver, e outras coisas como sexo, dinheiro, trabalho, tudo isso são instrumentos, nem bons e nem maus. Isso a gente precisa entender, que as coisas que nos cercam, elas não têm maldade nem bondade.
O espírito é que se utiliza delas para servir, para se melhorar, né? Para executar os seus propósitos de crescimento. Esses propósitos devem ser direcionados conforme as leis divinas. E é essa questão que a gente precisa adentrar. Então, para evoluir, nós precisamos, mesmo que a passos lentos, estar rumo a essa perfeição baseada nas leis divinas. É mais ou menos por aí, Alexandre? Acho que é totalmente por aí, né, Raquel? E veja como esse necessário mergulho no plano material para a evolução espiritual, ele quis Deus, né, que os homens, a humanidade, os seres, necessitassem dessas experiências para que a conquista espiritual seja do espírito, seja individualizada, né? Embora nós iremos evoluir na coletividade, no contato com o outro, mas a evolução ela se dá pelo esforço próprio, pela utilização das suas capacidades e vontades individuais. Mas quis Deus que a dor, quando você citou pandemia, a gente sempre já pensa, né, no flagelo, né, na dor, na grande comoção que nos toca o coração, e dessa vez ela veio de uma forma global. Então sentimos, olhamos em todo o globo essa consternação e sentimos cada um de nós, dentro da sua experiência, dentro do ente querido que contrai a doença, ou que retorna, às vezes, até mesmo a partir dessa para o plano espiritual, ou sofremos as angústias da dificuldade financeira, econômica decorrente disso, das limitações de contato e de afeto, que o necessário cuidado com as questões sanitárias, né, higiênicas, a gente precisa fazer, mas tudo isso nos demonstra aquilo que o Espiritismo também explica também, que quis Deus que a dor fosse idêntica para todos os seres, então os maiores quanto os menores, os ricos quanto os pobres, os seres humanos de qualquer raça, de qualquer idade, eles sentem mesma dor. E por que isso? Porque através da experiência da dor, isso aguça a nossa capacidade de sensibilidade. E nós não temos como aguçarmos e nos aprimorarmos sem entendermos a dor alheia, que é a nossa própria dor. Então, diante desse momento de grande desafio para a humanidade, ao mesmo tempo que devemos buscar aquilo que é um sentimento de piedade que deve nos animar, que está lá no Evangelho, capítulo 17, né? Um sentimento de piedade, a piedade como a irmã da caridade, aquela que faz aflorar os nossos melhores sentimentos de devotação, de abnegação, de benevolência. Né? Isso tudo, além de enxergarmos essa dificuldade alheia como nossa e nos sensibilizarmos a isso, mas também buscarmos as explicações do ponto de vista espiritual, de uma forma racional, né? Para entender os porquês do que está acontecendo também, e já conversamos tantas vezes sobre isso, mas que necessitamos conversar para tratar, para manter a nossa saúde mental, o nosso equilíbrio espiritual, que é um desafio de todo o dia. E aí, Raquel, acho que você vai concordar comigo que, sobretudo no Evangelho, seja o Evangelho, né, que narra, os Evangelhos que narram a vida de Jesus, com todos os seus exemplos, seja no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que há tantas instruções que para esse momento seriam assim muito apropriadas, né, para que nós pudéssemos viver como esta humanidade agora neste mundo e nessas determinadas necessidades espirituais que temos agora. Exatamente, Alexandre. Acho que o roteiro seguro para o momento
é o Evangelho, é o Cristo, é o seu exemplo, a sua vida. A gente pautar as nossas atitudes, né? Pensar, se fosse Jesus, o que eu faria nessa situação, naquela outra situação? E realmente, assim, você trouxe ali o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, e todo esse capítulo, ele tem que ser lido e relido muitas vezes. É o capítulo que Kardec intitula Sede Perfeitos. E Kardec, com a sua sapiência também, ele montou um roteiro ali, porque ele fez um arranjo dos temas dentro desse capítulo que nos levam a pensar muito que perfeição é essa que a gente precisa atingir, né? O que precisamos no nosso dia a dia, na vida comum mesmo. Ninguém precisa sair fazendo grandes atos de bravura ou de angelitude para atingir a perfeição e para entender que esse processo de evolução ele é individual. Então, ele encadeia os capítulos de uma forma singular. E ele começa lá, por exemplo, com a orientação de Jesus, né? Que somente aqueles que amam as pessoas diferentes, que amam não só aqueles que estão aqui na nossa casa, os meus filhos, os meus pais, os meus, é que vão conseguir atingir esse caminho. Então, o que ele está nos dizendo com isso? Que a gente precisa viver e conviver. Né? Jesus está nos chamando a conviver bem com todos, independente se a gente gosta ou não do outro. Né? O respeito, a gente entender os pontos de vista. Então, ele vai encadeando, nesse capítulo, todos esses temas. Né? Kardec traz, por exemplo, nos diz que chegar à perfeição, a gente precisa conviver com todos os tipos de seres que existem. Depois, ele traz os caracteres do homem de bem, que todos nós já conhecemos lá do Evangelho. Né? Para quê? Para situar quem é o verdadeiro homem de bem. Será que eu estou inserido nesses parâmetros ditos ali? É uma questão individual. Cada um vai fazer a sua. Eu não tenho que ler os caracteres do homem de bem e apontar o dedo para o outro e dizer, não, tu não é assim. Não, é eu comigo mesmo. Né? E ele vai avançando. E depois ele chama atenção, nesse capítulo 17, sobre os bons espíritas. Aí ele vai chamar nossa atenção, né, Alexandre? Nós, espíritas, já com condições de conhecimento, já adentramos a essas verdades, nós seremos mais cobrados. A nossa responsabilidade é maior. E aí ele avança, vai nos trazendo a parábola do semeador, mostrando os diferentes solos que somos os homens, aonde é jogada a semente que é a palavra de Jesus, que é o Evangelho. Então, daí ali ele vai avançando, traz, então, essa parte ali do capítulo 17, né, do semeador que sai a semear. Os solos diferentes, nós somos diferentes. Lá no outro lado do planeta, como disseste, nós estamos vivendo essa pandemia que é global. Lá no outro lado, eles tratam as coisas de uma forma. Aqui nós estamos tratando de outra, assim como eu sinto as coisas de uma forma e tu, Alexandre, sente de outra. Né? E às vezes é a mesma situação que as pessoas vivem, mas cada um é atingido de uma forma. Mas o mais importante é quando ele chega nessa parte que você mencionaste aí, né, que o espírito protetor traz lá já nas instruções dos espíritos, né, que é o homem no mundo. Né? Qual que é a nossa postura? Né? E aí a gente pergunta, que mundo é esse? Que mundo melhor é esse para a gente viver, Alexandre? Como que a gente deve se portar, no teu entendimento, diante da vida, diante das situações,
para que esse mundo melhore, já que talvez na nossa perspectiva ainda não está legal, ainda não está bom. Qual que é a nossa postura como seres humanos e como espíritas? Veja que interessante essa questão, né? Porque muitas vezes nós queremos que o mundo melhore, né? Nós queremos que as coisas passem, nós queremos que as nossas soluções se resolvam, mas nós não nos esforçamos para nos melhorarmos, nós não nos esforçamos para buscarmos as soluções. E mesmo quando isso acontece e não parece que não conseguimos, né, aquela solução como gostaríamos, muitas vezes nos revoltamos, né, nos rebelamos, seja com a vida, seja com as situações, seja com Deus, e passamos a acreditar que Deus não é tão justo assim, que Deus não é tão bom. Por que aconteceu comigo? Por que isso só acontece com a minha família? Por que eu não consigo as minhas conquistas, realizar os meus sonhos? Né? São questões que às vezes nos perturbam tanto, nos consomem energias do dia a dia. E como falamos, nesse momento de grande flagelo, a questão 740 do Livro dos Espíritos, que trata dos flagelos destruidores, também assim o convite para que essas questões, em especial a 740 e 741 do Livro dos Espíritos, sejam sempre lidas nesses dias, porque é uma explicação muito prática da nossa oportunidade de desenvolver a inteligência em momentos como esse, de desenvolver a nossa capacidade maior de tornarmos-nos mais pacientes e, sobretudo, resignados à vontade divina. Pois temos um olhar tão limitado sobre as coisas, não temos o olhar absoluto de Deus, que sabe o que é o melhor para cada um de nós e quais as experiências mais apropriadas ou necessárias para cada um de nós nesse momento, mesmo que elas ofereçam dificuldades, barreiras, dores muito, muito profundas, inclusive. Mas nessa questão do melhor, qual o melhor mundo, né? Como transformar esse mundo? E a gente sabe, a gente vê às vezes colegas, né, da casa espírita que dizem assim: eu quero na próxima encarnação encarnar no mundo superior já, né? Quer dar um salto, né? E ótimo, né? Vamos aproveitar a presente encarnação para dar esse salto qualitativo do nosso aprimoramento espiritual. Mas vamos deixar a providência divina que nos indique qual é o local apropriado a cada um, né? Afinal, o melhor mundo que nós temos para viver certamente é esse que nós estamos vivendo. Não apenas pela raridade do ponto de vista natural, de toda a natureza exuberante que tem no universo, o planeta Terra ele é um planeta incrível, raro. Né? Qualquer astrofísico diz isso, é um planeta raríssimo. Diante de tantas incríveis criaturas, né, do mundo vegetal, do mundo animal, que convivem conosco, que às vezes nós perdemos a consciência daquilo que Deus, né, dispôs para o nosso crescimento coletivo enquanto espíritos. Então, nós estamos num mundo maravilhoso, estamos num mundo perfeito para as nossas condições espirituais, para aprimorá-las. Mas podemos, sim, não apenas nos aprimorar enquanto espíritos, porque quando fizermos isso, fornecermos o devido exemplo aos demais irmãos, nós estaremos também contribuindo para essa grande proposta de regeneração do planeta. Além disso, ainda na questão 740 do Livro dos Espíritos, sobretudo no momento do flagelo que vivemos, nós temos esse grande ensejo da prática do devotamento, da abnegação, demonstrando a possibilidade, assim como Jesus, o nosso Cristo, ele nos brindou com seus exemplos, que temos todas as capacidades para vencermos o egoísmo e o orgulho. E qual seria, então, o nosso papel nesse momento para essa construção, né, Raquel, do mundo melhor? Simplesmente
combatermos o nosso egoísmo e o nosso orgulho. E aí fica o desafio. Como fazer isso? Que atitudes eu posso tomar no meu cotidiano em ações, como você falou, simples, que não necessitam grandes construções, grandes projetos humanos, mas o grande projeto da renovação interior. O que eu posso transformar no meu coração? O que eu posso transformar na minha mente, que se transformará em energias que serão dispersas à minha volta e que certamente, baseadas no amor, na caridade, surtirão grandes transformações para esse nosso mundo. Eu acho que, a partir do grande conceito de que fora da caridade não há salvação, podemos encontrar, a partir daí, todas as respostas para a construção deste novo mundo, né? E aí nós temos aí várias outras instruções, né, às vezes mais pontuais, para nos auxiliar nesse processo também. Perfeito, perfeito. Nós temos uma história que ilustra bem isso, né, Alexandre? Que é de um cientista que queria muito mudar o mundo, trazer respostas, coisas que melhorassem a vida. E aí, ele estava lá na sala dele, estava em home office, agora, vamos colocar na situação de hoje, estava em home office, e aí o filho dele em casa queria brincar com o pai, queria ajudar ele no trabalho, e o pai ali muito envolvido, não tinha tempo naquele momento de brincar com o filho. E o pai, o cientista, então, começou a pensar o que eu vou dar para essa criança fazer agora para que ele se envolva e deixe eu trabalhar. Aí olhou lá para um canto da sala, viu lá um quebra-cabeças do planeta. Era o mundo todo ali naquele quebra-cabeças. E aí pensou, vou dar para ele, isso aí vai ser bem difícil de ser montado, então ele vai levar horas e eu vou continuar meu trabalho aqui. E aí, então, o menino pegou o quebra-cabeças e logo em seguida voltou lá para o pai e disse, olha pai, tá pronto, já terminei. E o pai, o cientista, como assim? Tu ia levar horas para montar esse quebra-cabeça, como que tu fez para montar tão rápido? É o planeta, olha só, tem peças difíceis, parecidas, né? Se tu analisar, é muito difícil de montar um quebra-cabeça desses. E aí o filho disse, não, pai, é que atrás tinha a figura de um homem, tinha o rascunho de um homem. E aí, eu, ao invés de montar o quebra-cabeças com o desenho do planeta, eu virei e montei com o desenho do homem. E ficou muito mais fácil. Nos mostrando, com essa pequena história singela, que para mudar o mundo, a gente primeiro tem que mudar a gente. A gente primeiro precisa, né, essa autoanálise, essa transformação. Porque a gente quer sempre mudar o outro primeiro. Né? A gente sempre vê o erro no outro. A gente sempre vê o equívoco no irmão. E a gente, muitas vezes, perde a oportunidade desse crescimento, de melhoria própria, por agir dessa forma. Então, hoje, o mundo vai ser melhor no momento em que nós olharmos para nós mesmos como agentes transformadores, né? Analisar as nossas emoções do momento, né, Alexandre? Como que nós estamos nos portando diante das situações boas ou adversas que estão inúmeras vezes no nosso cotidiano? Como que nós estamos nos portando? Isso é para todos, não são os espíritas, não são as outras religiões, não são as pessoas que estão no poder, não são as pessoas comuns, não são os pobres, não são os ricos. Todos nós, inseridos aonde estamos, temos condições de sermos agentes de transformação no mundo.
com pequenas atitudes, com pequenos detalhes. E eu vou trazer mais uma historinha antes de passar para ti, também, que se passou com o Gandhi, né? Uma mãe preocupada com seu filho que comia muito açúcar pediu para Gandhi que aconselhasse ele a largar, porque eles consideravam essa atitude alimentar tão pequena, mas como um vício, né? Então, o Gandhi recebeu o menino, ouviu a mãe e disse para ela: volte aqui em 2 semanas. Beleza, né? A mãe voltou para casa, passou o tempo, e aí levou o menino de novo lá diante do Gandhi. E aí, o Gandhi então disse para ele: você deve parar de comer açúcar. Isso fará mal para a sua saúde. Então, naquele momento, né, Gandhi falou aquilo para o menino e a mãe então ficou assim, estranhou, porque ele poderia ter dito isso há 2 semanas atrás. E aí a mãe do menino perguntou: por que o senhor nos pediu para esperar todo esse tempo para aconselhar o meu filho? E ele respondeu: porque há 2 semanas atrás eu mesmo ainda comia açúcar. Então, dessa maneira, ele não tinha como aconselhar o menino a não comer açúcar. Então, a gente precisa se colocar no lugar do outro. É isso, Alexandre. A gente precisa respeitar a forma de atuar do outro, né? Para entender, se colocar no lugar. E para ser esse agente de mudança, a gente quer que o outro mude, primeiro muda a si mesmo. Depois, quem sabe, com orientação, com amor, né? Com educação e, sobretudo, com o exemplo, a gente vai mudar o outro. Essa história me remete muitas vezes à perspectiva que algumas pessoas têm, né, quando não conhecem os espíritas, de acharem que os espíritas são mais evoluídos, né? Então é bem essa história aí, né? Então, assim, quando fala com o espírita, quando frequenta a casa espírita, já nas suas atividades, né, nas suas tarefas, no grupo de estudo, e percebe que os colegas não são tão evoluídos assim quanto achava, né? Porque olhava uma palestra muito bem colocada e imagina, poxa, esse irmão, essa irmã é muito evoluído pelas palavras que traz, né? E que com muita verdade a gente acaba tendo que fazer este exercício de que nós precisamos, primeiramente, e por isso o estudo é tão importante, a leitura, a reflexão, precisamos entender como as coisas se processam para a nossa evolução, mas aplicar, né? Fazer a transformação. E aí nós podemos trazer para os irmãos que conseguiram aproveitar aquela maravilhosa mensagem do início desta manhã, né, que nos traz as ideias de um lado, as construções mentais, os desejos nobres de um lado, e às vezes a não execução deles, né? Então nós precisamos executar com consciência, com um projeto, né, nos transformar, mas também nós temos que refletir, meditar, para isso o auxílio da oração, da vigilância, para essa transformação. Mas eu gostaria também de retomar um aspecto muito interessante que nós encontramos no citado capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do homem no mundo, a questão de que somos chamados, todos nós, a conviver com espíritos de naturezas diferentes, né? A Raquel já trouxe isso, de caracteres opostos. E a orientação, então, desse espírito protetor, que é a orientação geral, né, dos nobres espíritos que nos trouxeram a doutrina, é que nós não devemos chocar a ninguém, né? Chocar no sentido de não entrar em choque. Então, nós podemos divergir, nós podemos nos posicionar, nós temos a necessidade, muitas vezes, de tomarmos partidos sobre as coisas. Isso é importante, né? Isso faz parte também da nossa
trajetória, sabermos nos posicionar, sabermos nos aprofundar em questões, sabermos dialogar, sobretudo, mas sem a violência, sem o desejo da derrocada do outro, sem o preconceito, a humilhação e o ódio, que são características de um coração desprovido de caridade. A caridade pressupõe a benevolência com todos, lembrando, a indulgência com o erro alheio e o perdão das ofensas. Logo, nós somos chamados ao mundo, não para ficarmos isolados, não para buscarmos o isolamento, achando que iremos, assim, numa vida mística, iremos evoluir, né? apenas se isolando e querendo se conectar a Deus de uma forma egoísta, muitas vezes. Nós precisamos justamente do burilamento com o contato com o outro, com as diferentes ideias, com as divergências, com a grande diversidade que há na vida e que certamente, através da troca das diferentes perspectivas, vai nos tornar pessoas melhores se nós, mais uma vez, nos esforçarmos para segurarmos o monstro do egoísmo que tende a querer dominar-se ainda sobre nós, né? Então, esta grande virtude dessa proposta de transformação, ela está justamente em viver uma vida, mesmo na dificuldade, uma vida alegre, ditosa e jovial, como diz o Evangelho. Jovial no sentido de mostrarmos uma certa leveza, uma leveza condizente com a fé que há um Criador que ama a todos e que cuida de todos, mas que deixa para cada um de nós a responsabilidade por colher aquilo que semeamos. Então, podermos mesmo no momento das grandes adversidades, individuais ou coletivas, nós podemos buscar a força, a fé, a esperança para amenizarmos a dor, para não a aprofundarmos, para não entrarmos em sintonia com baixas vibrações que nos aproximarão, inclusive, de acompanhamentos espirituais que tenderão a nos manter, né, presos na nossa imperfeição. Então fica aí agora aquela grande proposta, né, Raquel, que é o esforço e a vontade, né? E aí como trabalhar isso, né? O esforço e a vontade, que é algo muito própria de cada espírito e de foro íntimo, né? Então são algumas reflexões, acredito que bastante pertinentes, para que possamos, né, aproveitarmos esse grande presente que é a encarnação, esse grande presente que é acordarmos todos os dias, mesmo no cenário de pandemia, podermos olhar pela janela hoje, mesmo com tantos irmãos em dor, podemos agradecer a Deus pelo ar que respiramos, pelo sol, pelos pássaros que nos brindam com a sua sinfonia. E em algum momento nós também teremos as nossas dificuldades, como muitos de nós já estamos tendo, mas nunca teremos o fardo maior do que nós podemos carregar, né? É a proposta do Cristo também essa, né, Raquel? Com certeza, essa é a busca desse equilíbrio, né? Desse equilíbrio que vai nos permitir viver nesse mundo onde nós vamos conviver com esses opostos, né, que você mencionaste lá da instrução do espírito protetor. A gente precisa conviver com eles, mesmo não concordando. Porque que bem traria para nós se convivêssemos apenas com os nossos, com aqueles que amamos, né? Que diferença faria? Que aprendizado nós teríamos? Mas com esse equilíbrio. Como diz Paulo na primeira carta aos Coríntios, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Né? Então, viver
no meio dos vícios, no meio das tentações, dos prazeres do mundo, né, das adversidades, das questões emocionais mesmo que cada um de nós leva e que muitas vezes não demonstra. Hoje a gente vive uma pandemia também emocional. E a gente precisa lembrar disso, que às vezes o irmão está ali em sofrimento, não está na pele, não está no corpo, está na mente, está no coração o problema do irmão. E essa sensibilidade que precisa ser verificada por nós. Esse equilíbrio que a gente precisa buscar. E é bem isso mesmo, Alexandre. Hoje nós temos as redes sociais, por exemplo, que permitem que a gente conviva, mesmo à distância, com muitas pessoas que a gente não convivia antes. E se a gente adentrar, por exemplo, no Facebook, ou, enfim, onde as pessoas conseguem se manifestar, a gente vai ver de tudo, né? E não é necessário, por exemplo, ódio, né? Não precisa atacar a pessoa como ser humano para colocar um ponto de vista. Então, sobretudo, respeito aos diferentes, respeito às pessoas, mesmo aquelas da nossa família, que às vezes também dentro da nossa própria casa, junto com os nossos, nós temos mais abertura de falar as coisas e às vezes a gente não se dá conta que dentro de casa também a gente precisa da caridade. E, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar, e também é uma orientação lá do capítulo 17, que a gente não pode se isolar. Né? Quer dizer, está vendo, não gosta do que está vendo e quer se isolar. Sai do mundo, né? Deixa para lá, prefiro ficar aqui na minha oração apenas, meditando o dia inteiro, vou me afastar de tudo para não me contaminar. Também não está certo. Por quê? Porque se Deus nos colocou aqui como agentes dessa mudança, não tem como a gente fazer isso, essa mudança, essa transformação, buscar o melhoramento individual, se isolando do mundo. Essa é uma perspectiva que nós precisamos ter muito nítida, né, na nossa vida, muito presente, né, que o isolamento ele também prejudica a coletividade. Então, ninguém vai crescer se isolando do mundo. Isso é uma orientação muito pertinente do espírito protetor. Mas a gente já está aqui mais ou menos avançando no nosso horário, né, Alexandre? A gente poderia ficar aqui conversando sobre isso tanto tempo e é tão bom a gente estar com um companheiro que nos traz tantas alegrias em ver você falar, em ver você discutir esse assunto. E assim como aqui também nós temos muitos irmãos nos ouvindo e nos assistindo nessa manhã. Tão bom a gente estar reunido em nome de Jesus, do Evangelho, com tantas pessoas até de longe. Eu queria até mencionar aqui um alô para todos os que estão presentes, mas queria dar um alô em especial aqui para uma amiga que faz muito tempo que eu não vejo, que é a Lenice, lá do Centro Espírita Fraternidade de Cruz Alta. Assim, muito obrigado, Lenice, por estar presente na nossa conversa de hoje e fico muito feliz também em sempre estar em contato contigo. Muito obrigado por participar. E gostaria também de um alô especial aqui, mas mais do que especial, para minha filha, que também está presente hoje. Eu vi ela aqui presente, ela está em Portugal fazendo mestrado, e eu convidei ela ontem à noite para ela participar comigo, apesar dela não ser espírita, ela é uma simpatizante, vamos dizer assim, ela tem as crenças dela, convidei ela, vamos assistir a mãe amanhã e ela está presente. Então, estou bem feliz de ver ela aqui comigo e o coração fica cheio de alegria. Mas, em função do avançado da hora, nós vamos ter que ir para as nossas considerações finais e agradecer, né, a proposta da casa de nos trazer esse assunto tão atual e tão pertinente para o momento.
né? Trazer o evangelho para a nossa vida, mas entender que a gente precisa estar no mundo para colocar em prática esse evangelho. Então, eu vou passar para o Alexandre fazer as considerações finais dele, do assunto, e a gente vai rumando, então, para o encerramento do nosso encontro de hoje. Então, obrigado pelas palavras de carinho, Raquel. Agradeço também a todos os irmãos que estão acompanhando. Eu agradeço o convite também em nome da nossa Sociedade Espírita União dos Fiéis. E, para finalizar aqui a minha manifestação, eu acho que uma frase que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo também, que diz que o Evangelho do Cristo, ele é o refrigério das nossas almas. Então, para todos os momentos, para aqueles que possam, nesse momento, se sentir sem esperança, sem perspectivas, onde pode parecer que nada está dando certo, faça o seu esforço. Vale a pena lutar. E mais do que isso, vale a pena usar a sua vontade para buscar uma nova visão sobre a sua vida, sobre as suas experiências. Certamente, pode ser muito difícil mudar quando se está passando por sérias dificuldades, mas utilize-se dos atendimentos possíveis nesse momento de ajuda espiritual, de ajuda psicológica, para cuidar de você. Há realmente muitas dores, mas, sobretudo, ao olhar amoroso do Cristo sobre cada um de nós. Não pense que isso é muito distante. Conecte-se pela oração e você sentirá a proximidade do seu anjo da guarda, dos seus benfeitores espirituais, que irão lhe auxiliar a sair do momento difícil, porque tudo passa. Pode parecer que não, mas melhor se conseguirmos passar juntos. Vamos passar juntos pelas dificuldades. Os momentos de felicidade virão também, e serão muito bons, mas eles também passarão. Então, a manutenção do olhar do Cristo no seu coração é o que eu desejo. E dessa forma agradeço mais uma vez pelo acolhimento, desejando um ótimo dia a todos. Bom, eu desde já novamente te agradeço e eu queria trazer mais uma mensagem aos irmãos que pretendem, né, que acham possível a gente sair da ignorância, a gente avançar nesse mundo ainda com tantos desafios, mas a gente lembrar que quando Jesus esteve no mundo, e ele esteve, ele não abriu mão de vir e ele mesmo dá o exemplo. Quando ele esteve no mundo, ele deixou herdeiros, né? Que começou lá pelos próprios discípulos. E eles nunca foram seres perfeitos. Eles também sofreram um processo de transformação. E mesmo com todos os seus, com as suas imperfeições e com os desafios que viviam na época, eles conseguiram dar prosseguimento ao trabalho que o Cristo iniciou. Então, vamos nos colocar na situação de discípulos, mesmo com as nossas imperfeições, com os nossos desafios, porque vamos continuar errando ainda, e vamos continuar acertando, e vamos avançar com isso. Então, aqui ninguém é perfeito, ninguém é anjo, ninguém ainda chegou ao final do caminho. Mas é o caminho que vai nos trazer, que vai nos proporcionar avançarmos. Então, que a gente lembre que o Cristo escolheu 12 para o seu colégio apostólico. E foram eles, com todas as suas imperfeições, eles brigavam entre si, eles conviviam, eles não tinham os mesmos pontos de vista, eles avançaram, né? Mas o Cristo veio, deu o seu exemplo e nunca abandonou ninguém.
nem antes e nem depois, né, Alexandre? Então, para finalizar, eu trouxe aqui um poema de Maria Dolores, do livro Coração e Vida, que foi ditado ao Chico. O título é Amor e Perdão. Começa assim. Fora ao túmulo querido, entre pedras de extremo desconforto. Levava flores para o mestre morto. Tinha o peito magoado e enternecido. O sol reaparecia resplendente. A névoa da manhã fundia-se no ar. Na dourada invasão das flamas do nascente, Maria estava ali unicamente, a fim de estar a sós, recolher-se e chorar. A desfazer-se em pranto, ela arguía. Por quê? Por quê, Senhor? Tanta saudade e tanta dor? Toda a felicidade que eu sentia jaz aqui sepultada. Transformou-se-me a vida em sombra e nada, no ermo deste pouso derradeiro. Nisso, ela viu alguém. Seria um jardineiro? Um zelador daquele campo santo? Mas, tomada de espanto, viu-se à frente do mestre Nazareno. O excelso benfeitor ressuscitado, a envolver-lhe de paz o coração cansado, ela gritou, Senhor. E ele disse, Maria. Ela era a expressão da perfeita alegria. Ele, o perfeito amor. Madalena ajoelhou-se e quis beijar-lhe os pés. Maria, por que és? Explicou-se. Não me toques, porquanto não te esperava aqui neste recanto, e ainda não fui ao Pai revestir-me de luz. Maria, surpreendida, indagou em seguida. Senhor, onde estiveste? Em que jardim celeste encontraste o descanso necessário? Quem vem de Deus nos dons da paz completa? Perdoa-me, Senhor, a pergunta indiscreta. Dói-me, porém, pensar na angústia do Calvário. Revolto-me, padeço, mas não venço a mágoa de lembrar-te o sacrifício imenso. Mas Jesus respondeu, não, Maria, não fui ainda ao alto, nem me levei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos resplendores, desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos da aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda. Embora visse além a luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro. Em crises de tristeza e de loucura, fui à sombra abismal para a grande procura. E ao reencontrá-lo, amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo e pouco a pouco consegui que ele, enfim, pudesse adormecer. Senhor, interrogou a Madalena, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Mas Jesus replicou em voz clara e serena, Maria, um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus em que te levas, vali-me, após a cruz, das grandes horas mudas e desci para as trevas, a fim
de aliviar a imensa dor de Judas. Então, finalizando com essa bela poesia de Maria Dolores, para que a gente recorde que mesmo os caídos, os que erram absurdamente, eles têm o amparo de Jesus. E se Jesus tiver que descer aos abismos infernais para nos tirar de lá, ele vai fazê-lo, com certeza. Então, que a esperança, que a fé, né, como disse o Alexandre, que tudo vai passar, nós continuemos a nossa caminhada, né, rumo ao bem, ao amor e com esperança que tudo vai melhorar. Um bom final de semana a todos e, novamente, obrigado pela oportunidade. Muito bem, nós é que agradecemos os irmãos Raquel e Alexandre por essas explanações que nos fazem refletir profundamente sobre o momento atual e parabenizo a vocês pela forma simples que é tão importante, né? Que a simplicidade fazendo com que a gente aprenda e, acima de tudo, que a gente possa levar isso para as nossas vidas diárias. Muito obrigado aos irmãos mais uma vez por esses momentos e que Jesus ampare os dois. Então, meus irmãos, após essas reflexões muito importantes para as nossas vidas, vamos fazer a nossa oração final, encerrando o nosso trabalho deste domingo, em nome de Jesus. Vamos então convidar os irmãos novamente, fechar os olhos físicos, harmonizado que estamos, rogando a Jesus, querido Mestre, amigo de todas as horas, incomparável é o vosso Evangelho. Queremos inicialmente agradecer a oportunidade que temos de aprender um pouco mais, de refletir sobre as verdades da vida, através das explanações que a doutrina espírita, refletindo o teu ensinamento, nos traz. Queremos, irmão, rogar a ti, a nosso Pai, aos nossos espíritos amigos, que nos auxilie a viver no mundo, acima de tudo, entendendo os nossos objetivos existenciais, buscando a melhoria de nossas imperfeições. E também auxilia-nos a viver no mundo sem estar no mundo, no sentido em que não compactuemos com o mal, que ainda existe. E acima de tudo, não sejamos nós instrumentos do mal, porque ainda temos presente em nós os reflexos do nosso passado e do egoísmo. Assim, irmão amado, em teu nome, em nome de Deus, de Maria, nossa mãe, exemplo amoroso, suplicamos a ti o amparo a todos nós, ao nosso planeta que passa por esta crise, mas que sabemos que ela é benéfica a todos nós, porque aprenderemos para um futuro melhor. Rogando assim mais uma vez o amparo, a proteção e profundamente agradecidos, encerramos as atividades deste domingo. Que assim seja. Lembramos, irmãos, que esta exposição será repetida na próxima quinta-feira, às 20 horas. Que Jesus ampare a todos mais uma vez. Tenhamos um ótimo domingo e uma semana de paz. Que assim seja.